Olá, pais presentes, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje falando de um assunto totalmente aí envolvido nessa data agora de outubro. Vamos falar do Halloween, exatamente. Você gosta do Halloween? Halloween, muito bom. Então, né? Mas gosta da onde, surgiu do que, para que é. Então, só já dando para você a primeira dica. O Halloween, ele surgiu um festival celta. Tá? É um festival celta que celebrava o final do verão e ele fazia uma homenagem ao Rei dos Mortos. Daí que vem, né, a questão aí da parte do medo e dos sustos que a molecada alguns gostam e outros odeiam. Mas é exatamente isso. O Halloween traz medo pro teu filho? O Halloween é alguma coisa apavorante nos dias de hoje? Você gosta, celebra ou é indiferente? Então, aqui é importante nós falarmos um pouquinho das experiências que a gente vê, nós como pais e outros colegas e outros pais que trazem essa temática do relacionamento pai-filho versus Halloween. Bom, quando você tem um filho e ele fica com medo de um filme de terror, agora aí vocês podem ver, tem vários filmes nos catálogos da Netflix, exatamente, YouTube, todos os serviços de streaming. Perfeito. E aí agora tá bombando, eu já assisti alguns aí na Netflix, meus filhos gostam. E aí só que acontece? As crianças assistem, tem vários catálogos novos falando disso, mas depois vem o preço disso, né? Se cobra o preço de chega de madrugada, o filho corre lá pra tua cama, quer dormir contigo, tá com medo, não quer ir na cozinha sozinho, não quer descer, no caso que eu moro no sobrado, não quer descer para fazer as coisas por causa do bendito medo, né? Por causa do bendito medo que ele ficou em função de um filme, de uma fantasia, de uma festa que ele foi. Outro problema grande é xixi na cama, né? As crianças não vão ao banheiro por conta desse medo e aí depois eles fazem xixi. Eu, depois de velho, uma vez eu fui assistir com a minha esposa aquele famoso filme, né, do I See Dead People. Sabe qual que é? Sim. Qual que é? I See Dead People. I See Dead People. I See Dead People. É o filme do Sexto Sentido. Bruce Willis. Agora você sabe, né? Lógico. Mas, meu, sabe o que é? Eu era grande já, adulto. Grande? Onde? Bom, eu já era adulto, namorava minha esposa e assisti na casa dela. Aí eu fui pra minha casa, morava sozinho. Cara, quem disse que eu fui ao banheiro? Puta do medo, pela vida. Cara, porque o menininho viu lá o cara lá no banheiro e fiquei com aquilo na cabeça. Agora, da onde vem tudo isso que eu tô falando? Se o teu filho assiste esses filmes e depois tem medo, imagina a gente adulto que fica se mijando de medo, as crianças então sofrem pra caramba. Mas aí o que acontece? Essa questão do xixi na cama, a questão dele ir lá no seu quarto de madrugada falando que tem medo, ou você ter que dormir com ele, tudo isso você pode fomentar, fazendo com que ele assista, fazendo com que ele fique atrás dessas coisas, ou você dá uma segurada. É o pai que vai dizer, né, que vai conhecer o filho. Perfeito. As crianças tem umas que já não gostam e não querem nem passar perto. Tem outras crianças que gostam, só que depois vai dar todo esse trabalho, você concorda? Então, aí que mora o problema. Bom, a gente tem um pessoal que tem comentado com a gente sobre os vídeos no canais e falando de Halloween agora para esse mês, eles mandaram algumas perguntas. Perfeito. Diz aí, André. Bom, nós recebemos aqui pelo nosso e-mail, chegou pra gente aqui da Edivânia. Edivânia. Isso, todas as crianças terão medo? Poxa vida, não, né? Não, tem criança que, talvez até as menores, eles não entendem muito ainda direito, então eles não fazem essa ligação, passa desapercebido. Às vezes crianças que a gente acha que não vai ter medo, acaba tendo. Criança de 14 adolescente, né? 14. Você tem o teu filho de 12 e ele fica lá no condomínio conversando com as menininhas já brincando entre elas, mulher, né, às vezes tem uma maturidade melhor do que o menino, e você imagina o quê? Que não vai dar trabalho nenhum, mas você que é pai, aí você não tem o teu filho que é pré-adolescente, que é adolescente, ele é muito espertão lá na quadra,
Só que quando ele chega à noite ele chupa dedo, quando chega à noite ele ainda gosta de brincar com o irmão mais novo de algumas brincadeiras mais infantis. Então não é que está regredindo, mas ele ainda está em formação, 14, 13, 12, ele já é grandinho para algumas coisas, mas aí chega à noite ele é mais criança para sentir medo, ele vai sentir medo. Então todas as crianças sentirão medo? Não, algumas mais e outras apresentarão uma administração melhor dessa situação. Perfeito. Tem outra pergunta Outra aqui. pergunta. Outra. Tem quem mandou foi Juliano Marostegan. Marostegan. Amigão meu aqui. Poxa. No meu condomínio tem a festa do Halloween. Devo levar minha filha de 5 anos? Acabei de falar, é exatamente isso. É mesmo. Pô, a criança de 5 anos, ela já tem aquela capacidade cognitiva de entender o que é bicho, monstro, bicho papão. E essa cultura do Halloween é interessante, porque nos Estados Unidos é mais uma festa, né? Eles trouxeram da cultura celta, e aí onde vai? É aquela história de doces ou travessuras, e aí o pessoal se transforma. Já no Brasil, tem condomínio, tem aí comunidades aí que fazem dessa maneira e tem outras que vai mais nessa linha do medo, na linha de terror, na linha mais trash ali. Se o teu filho ou na festa do condomínio for uma questão mais de envolvimento com a comunidade, não tem problema nenhum, leva teu filho lá, né, se você acha que não vai causar problema. Agora, se são coisas mais pesadas, mais obscuras, talvez vai aí meter um medo na criancinha. Perfeito. Bom, a última pergunta aqui, Humberto Heinz. Alemão, Heinz. Muito bom. Filhos com medo da festa, o que fazer? Olha, importante, nada tem que ser forçado. Se as crianças têm medo, cada um tem o seu tempo. A gente estava conversando na questão de experimentar emoções, é um assunto para um outro vídeo. Mas assim, as crianças vão, né, ter as emoções. O medo é uma emoção que precisa ser experimentado, que precisa se passar. A gente estava falando antes de gravar, né? O moleque, você teve 10 anos, 12 anos. Eu nunca quebrei um braço, nunca me machuquei, porque eu sempre fui meio medroso com essas coisas. E à medida em que você desenvolve o medo, ele te protege de algumas situações. Eu já quebrei tudo, Dani. Já é outra situação. Já quebrei tudo, mas era para chamar atenção. Aí, ó, tá vendo? Então, as emoções, o medo faz parte das emoções, você tem como estimular e talvez com essas situações. A gente tá falando muito aí, você que tá assistindo a gente, que é pai presente, a nossa adolescência, como que nós estimulávamos os nossos medos? Fred Krueger, Jason, eu gostava do Jason, não gostava do Fred Krueger, né? Na verdade, eu gostava de assistir. O Fred Krueger já metia um medo em mim, cara. O Jason eu conseguia assistir mais de boa. Eu não gostava nenhum deles. Até hoje acho que eu tenho medo. Eu passo meio. Então, eu também não sou muito fã de filme de terror. Mas é isso, no Brasil tem essas situações. Agora a gente tá com um monte de filme, catálogos, as festas. Lembrando de que eu tava falando aqui, às vezes até algumas comunidades aí tá muito mais envolvido dentro de uma cultura de crianças, classe média, que conhece do assunto, e tem gente que passa desapercebida. A data do dia 31 de outubro vai falar Halloween pro cara, a criança nem tchum. Sim. Então, mas você que está envolvido, que está inserido nessa situação, é legal, é colorido, tem a temática, lembrando de que você tem que aproveitar, né? Gostar disso e trazer com uma maneira legal. Tem a questão outro vídeo também pra gente falar da cultura brasileira que muitos defendem, tá? Que é a questão, como é que é mesmo, diretora? Folclore. O folclore é importante, a gente falar aí de vários personagens brasileiros que muita gente critica, fala tanto do Halloween e não fala nada do folclore brasileiro. É uma coisa que a gente pode discutir. Falaremos com certeza. Curupira. Te dava medo, Cuca. Eu tinha muito medo da Cuca. Do Sítio Pica-Pau Amarelo. O Saci, tem gente também que é meio assim com o Saci. Saci Pererê. Então, assim, vários assuntos. Agora, vocês precisam entender, conhecer os seus filhos e ver se isso é algum estopim, é um gatilho para que chegue à noite ele dê mais problema, mais dificuldade para você, né? Que ele vai encontrar aí situações ruins, ou se não, se vai ser alguma coisa benéfica, assim como na cultura dos Estados Unidos, de encontro, de aproximar a comunidade, de confraternizar. E óbvio, né, que pelos meus filhos, assim, não pode falar de bala e doce, que eles são formiga. Então aí é óbvio que tem essa situação que eles se interessam. E filmes.
né? Você que tem em casa criança, adolescente, é aquela história, sabe? Quando o menino tá lá com o lençol assistindo, mas quer olhar, põe a mão e olha e tampa, vai administrando. Tem muito especialista no assunto que fala, olha, proíbe, né? Não deixa. Por outro lado, às vezes você pode ser um pai mais libertador, que vai dando um sentimento. Tava falando aqui que o meu filho Davi, Sim. ele tentou assistir o It. Eu nem passo perto. Ele tentou assistir o It. Muito Só que bom, aí, filho. em dado momento, ele falou, não, vou desligar. Eu falei, por que você desligou, Davi? Ele falou, não, fiquei com medo, não quis mais. Então, a criança também tem a própria experimentação e é legal você ver que ela vai descobrindo até onde ela pode O ir. limite dela. Exatamente. Mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto aqui só. Bom, pode falar. Eu queria comentar que esse vídeo foi sugestão pelo nosso e-mail, desculpe, contato@paispresentesoficial.com.br. Então foi uma solicitação, nós o fizemos. Se você quiser dúvidas, curiosidades, sugestão de temas, então vai estar no vídeo aí o endereço. Você pode deixar os seus comentários que nós vamos estar vendo e trazendo mais coisas interessantes para vocês. O importante, né, com Halloween, sem Halloween, é você dar o suporte, né, tanto pai quanto mãe, né, de medo, frustração, sentimentos e emoções que estão aflorando agora, né, nessa primeira infância de 5, 6, 7 anos ou até próximo da adolescência, os PAs, né, os pré-adolescentes, é você dar o suporte. Uma coisa muito interessante é você muitas vezes não desfazer, ou não é desfazer, como é que fala? Não desmerecer o sentimento do teu filho. Perfeito. Eu tenho medo da cuca. Eu tenho medo de vampiros. Não, isso não é nada. Isso, entendeu? Não, conversa com teu filho, entende, vai ficar junto com ele, passa a segurança. Isso é legal e é nessa questão que a gente gosta de falar, para você ser o suporte, o ponto de apoio. Ser presente. Exatamente. Eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa? Não, eu peço apenas para, se gostou do vídeo, curta, faça seu comentário, dê um like e se... travou tudo. O traquejo nosso é fantástico. Porque quando a gente é velho, os adolescentes, ele fala, deixa o seu joinha, comenta, senta o dedo, tasca like. 2 velhos de 40 anos fazer isso, mas se gostou, deixa tudo isso aí que o André sugeriu para que você faça e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.